Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, hoje estou conseguindo finalmente voltar aqui com vocês para o curso de R para Finanças Quantitativas e vamos embora para a aula 15, onde eu vou mostrar para vocês a parte 2 da nossa lição sobre frequências e tabelas cruzadas. Se é a primeira vez que você está por aqui, acesse o site outspokenmarket.com. Lá na seção do curso tem todo o conteúdo para você revisar e também os materiais para fazer o download. Por que essa aula é muito importante? Na aula 14, eu rodei esse pedaço de código aqui para vocês, onde eu mostrei como fazer exatamente a visualização de uma tabela cruzada, de uma tabela com as proporções, das frequências, da determinada ocorrência de um evento dentro da sua base de dados. E hoje, nesta aula, eu vou mostrar para vocês 3 linhas, mas que na minha opinião elas são extremamente poderosas para as análises que vocês querem fazer. Para a gente começar, você precisa carregar a biblioteca Gmodels, porque a função cross-table que eu vou ensinar hoje para vocês, ela está aqui dentro. Você precisa dessa biblioteca para poder girar ela. Então eu vou pegar as mesmas duas variáveis que eu utilizei na aula 14, que é o volume e categorias dentro do nosso data frame do Bovespa e o tamanho do corpo, né, por categorias, que foram as variáveis que eu criei. Dá uma recordada assistindo de novo a aula 14 para saber o que eu fiz, o que eu mostrei para vocês. E o porquê que é bacana essa cross-table? Se você ver aqui embaixo, dentro do console, deixa eu aumentar aqui para vocês. As tabelas elas eram bastante informativas, aquelas que nós fizemos, porém não é que tinha um visual assim tão bacana. Dava ali as linhas pelas colunas e era só isso. A função cross-table vai mostrar isso de forma mais estruturada e para quem é familiarizado, ela traz aí um formato mais parecido com a ProcFrec do SAS ou com a análise de frequência do SPSS. Então eu vou rodar aqui a primeira linha, onde eu vou chamar a função cross-table e passo as duas variáveis, tal qual eu tinha feito com a função table anteriormente. Qual que é a diferença? Primeiro, visualmente você já nota que sai de um modo um pouco mais amigável. Qual que é o outro ponto? Não só traz a contagem e as proporções de cada variável por linha e por coluna, mas na verdade a cross-table ela vai te trazer essas 4 informações ao mesmo tempo, economizando muitas linhas de código em comparação aos métodos tradicionais. Tanto é que a aula de hoje eu vou falar só sobre essas 3 primeiras linhas aqui de código. Então o que a gente tem? O primeiro valor que a gente tem é o valor de n, que é o número de ocorrência daquelas variáveis na tabela, no seu data frame. Então, por exemplo, aqui eu tenho 253, que é o n, ou seja, segue essa ordem aqui exatamente, onde 253 é o número de registros que eu tenho, onde essas duas informações aqui vão ser verdadeiras. E aqui no caso 75, quando eu tenho esse cruzamento entre essas duas variáveis, totalizando aí 328 para a linha. A segunda informação que essa tabela traz é a contribuição para o Q². Se você ainda não está muito familiarizado com o teste estatístico, não se preocupa com isso agora, eu até posso falar em um vídeo futuro, mas rapidinho para quem não conhece, o teste do Q² é um teste para calcular o relacionamento, né? Qual que é o relacionamento entre duas variáveis, onde a hipótese nula é aquela onde não existe relacionamento de um modo geral. Então, esse valor que você vê aqui, que é essa contribuição, quanto mais alto ele for, significa que maior é a diferença da frequência ocorrida em relação àquela que era esperada pela tabela. Então, isso que significa a contribuição do Q² nesse caso. Seguindo, a gente tem a ocorrência em relação ao número de linhas, a ocorrência em relação ao número de colunas e em relação à tabela total, que são as mesmas medidas que você pode encontrar, por exemplo, quando a gente fazia a prop table na aula anterior, né? Então, se você for analisar aqui, por exemplo, eu tinha
os 74.6 aqui, eu tenho 74.6 aqui, porque quando você colocava vírgula 2, você pegava a proporção da tabela por coluna. Só que sai tudo automático. O que mais pode ser feito? Bem, eu posso simplesmente acrescentar este argumento aqui, dígitos igual a 2, onde ele vai melhorar ainda um pouco mais a visualização controlando o arredondamento. E, além disso, eu posso colocar a função para fazer o cálculo do Q quadrado por si só. Então, se eu acrescentar esse valor aqui, expected igual a true, ele novamente vai aparecer toda a informação, porém ele dá a informação adicional aqui para o teste do Q quadrado. E aí você faz a medida, né? Então eu tenho aqui o valor de Q quadrado é 5.3 praticamente, com 1 grau de liberdade, e o p-valor é menor do que 0,05. O que isso significa? Quando o p-valor é menor que 0,05, então significa que a gente rejeita aquela hipótese nula e que a variação entre as variáveis, nesse caso, que a gente está observando, ela é maior do que aquela esperada se o evento fosse simplesmente aleatório. Ou seja, existe sim uma relação, uma diferença significativa entre essas duas variáveis. Então, esse é o tipo de pensamento que você precisa começar a ter para levar essas variáveis adiante, para futuramente você colocar elas em um modelo preditivo que eu vou ensinar no final do curso do R. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente fecha essa análise, esses primeiros passos para você conseguir fazer a manipulação de dados. E a partir da aula 16, a gente vai entrar no desenvolvimento de um primeiro modelo, para você realmente sair desse curso introdutório entendendo onde começa, quais são os passos que você precisa se aprofundar e como você chega lá dentro do mundo de finanças quantitativas. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem com seus amigos, deixe o like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.